Assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você. E através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Pedro, certa vez, ele ouviu de Jesus uma grande promessa. O Senhor disse a ele: não temas, eu farei de ti um pescador de homens. Você deve se lembrar disso. Isso aconteceu quando operou-se um grande milagre. Jesus mandou que eles jogassem a rede ao lado do barco. Pedro era um pescador profissional, ele conhecia os melhores horários, os melhores locais aonde atirar a rede e apanhar peixe. Era a profissão dele. Muitos anos vivendo disso ali no mar da Galileia. Mas não tinham pego coisa alguma. Jesus então mandou que jogassem a rede, e ele jogou, e a rede veio cheia de peixe, e ele percebeu que estava diante do sobrenatural, do milagre, e que aquele nazareno que ali estava diante dele não era realmente uma pessoa comum. Após esse fato extraordinário, sem dúvida, estava diante dele o Messias, prometido a Israel. E ele então olha para Jesus e disse: Senhor, o Senhor não me conhece direito. Não me conhece. Eu sou um pecador. Verdade, eu sou um cara cheio de erros, cheio de defeitos. O senhor não faz ideia. E eu estou vendo que o Senhor está me rodeando, querendo me fazer discípulo. Eu sou um pecador, não perca o seu tempo comigo. Quando eu estava subindo o elevador do prédio aqui da rádio, Deus falou comigo. Quem é o homem preparado para me servir? E então o Espírito de Deus começou a formar no meu coração esta palavra. Pedro, ele expôs a Jesus todas as suas desqualificações para exercer um ministério, para ser discípulo dele, para andar com ele. Ele disse: eu sou um homem pecador.
Sou cheio de defeitos no meu caráter, na minha personalidade. Sou um cara nervoso. De vez em quando eu roubo na feira, no peso do peixe. Eu ponho um pouco a mais. E foi quando Jesus disse para ele: não temas, Pedro. Não é assim que as coisas funcionam no reino espiritual. Eu farei de ti. Eu vou pegar esse monte de barro que você representa, como você disse, apenas um pecador. Mas Deus, ele viu algo no interior do teu coração como uma pedra bruta, que precisa ser lapidada, algo de valor dentro de você. E eu vou lapidar esse diamante. Eu vou pegar esse monte de barro, essa coisa sem valor, sem forma, vazia, destituída de sentido, de razão. Eu vou pegar tudo isso e vou fazer um profeta. E vou fazer disto um homem de Deus. Eu vou fazer disto um embaixador do reino dos céus. E é exatamente nesse momento em que a gente se lembra daquilo que foi revelado a Jeremias. Lembra disso? Quando Deus disse para ele: Jeremias, desce até a casa do oleiro. Lá falarei contigo. É claro que Jeremias, ele não fazia ideia realmente, ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus. E ele não sabia por que um lugar específico, lá na casa do oleiro, mas se Deus está mandando, eu vou descer. Mas ele não fazia ideia realmente. Ele pensou que Deus fosse falar alguma coisa sobre o oleiro, quem sabe revelar algum pecado da vida daquele indivíduo que trabalhava com aquele barro fazendo vasos. E ele então ficou ali assistindo aquele homem trabalhar, aguardando ouvir a voz de Deus sobre alguma coisa, obediente àquela direção que Deus lhe havia dado. E nada, não houve voz alguma. E ele ficou ali então encostado na parede, olhando aquele homem trabalhar. E ele pegava aquele barro e colocava sobre uma roda, e girava essa roda, e girava e colocava água. E ele então pegava com suas mãos e começava a apertar esse monte de barro, ou afrouxar os seus dedos, e a dar um toque com o seu dedo. E à medida em que ele tocava, girando aquela roda, aquele barro ia se formando, conforme a mão do oleiro. E se ele se quebrava, novamente aquele oleiro pegava aquele barro que se quebrou, que não deu certo, e jogava de novo, e mais água, e mais barro, e começava a dar nova forma. E o serviço daquele homem chamou a atenção deste profeta, e de repente, Deus falou com ele. E disse: Jeremias, você está vendo aí? Assim sois vós em minhas mãos. Assim como esse barro está na mão do oleiro, assim são vocês.
Por que nós estamos meditando sobre isso, meu irmão e minha irmã? Porque existem muitas coisas em nossa vida que estão além de nossa compreensão. Aquela velha história do porquê eu estou passando por isso, qual a razão disso estar sucedendo em minha vida. Eu não consigo enxergar nenhum benefício nessa coisa que está me acontecendo. É uma verdade. Sabe, o grande problema é que você não tem alicerce para isso. Porque não se ouve mais mensagens da Bíblia Sagrada que lhe dê esse alicerce, que alimente sua alma disso. Que lhe dê estrutura para enfrentar as adversidades, as tempestades da vida e nelas ter a compreensão de que você não está abandonado por Deus. Ele não te largou no meio da tempestade. Ele não perdeu as rédeas, ele não perdeu o controle da sua vida. Você está passando por isso. Porque ao mover das mãos do oleiro, dando sentido nesse vaso, é necessário. Você lembra, é claro, de Saulo de Tarso? Lembra dele? Pois é, há um aspecto na vida dele que é uma coisa estranha, esquisita mesmo. Desconectada de tudo aquilo que você está acostumado a ouvir por aí. Você lembra disso? Quando ele caiu daquele cavalo, ele vinha junto com soldados, com cartas dos sacerdotes que lhe davam autoridade para prender aqueles cristãos, aqueles homens que diziam que Jesus, o Nazareno, havia ressuscitado, que ele era o Messias, ele era o Filho de Deus, que ele estava vivo. E Paulo ficou furioso e ele queria resguardar a fé. Dos fariseus e os interesses da cúpula religiosa em Jerusalém. E movido dessas cartas e dessa autoridade, ele foi às regiões mais afastadas de Jerusalém para prender e para matar esses homens que pregavam esse tipo de mensagem. No meio do caminho você conhece a história, Jesus aparece para ele, ele cai daquele cavalo, ele fica cego e não enxerga mais nada. E Jesus conversa com ele e diz: olha, você está me perseguindo. Você não está perseguindo essas pessoas. Elas estão em mim e eu estou nelas. Ao persegui-las, você está me perseguindo. Dura coisa é para ti recalcitrares contra os meus aguilhões. Você está lutando contra uma direção que o meu espírito está querendo dar para a tua vida. Pare de lutar, porque você vai sofrer cada vez mais. Entra na cidade, fica lá, porque lá eu vou te orientar, tua vida vai mudar a partir de agora. Você é para mim um vaso escolhido, você agora nesse momento não é nada. Você agora nesse momento é só um cara revoltado, é só um religioso, é só alguém cheio de dúvidas e questionamentos no coração, porque você está vendo essa gente que professam a fé no Filho de Deus, ressurreto dentre os mortos, e eles são capazes de entregar a vida deles por essa fé. E você está cheio de questionamentos, porque a tua fé e a tua religiosidade jamais te levariam a sacrificar a própria vida. Você é para mim um vaso escolhido. No momento você é só um monte de lama, de barro, mas há algo no teu coração que me interessa.
Eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida. Entra na cidade. Lá eu vou te dar a direção. Você lembra disso? Paulo foi. Cego. Durante 3 dias, ele ficou sem comer nada. Em jejum. Em humilhação. Diante do Deus Todo-Poderoso de Abraão, de Isaque, de Jacó. Diante daquele que ele agora reconhece ser de fato o Filho de Deus. E que ele estava vivo, ele ressuscitou dentre os mortos. O Filho de Deus. E ele orava. E ele clamava. Fala comigo. Me orienta. O Senhor me mandou para cá. Porque eu estou passando por isso. Porque eu estou cego. Eu consigo ver. Aceita a minha humilhação, meu jejum. Todas as coisas perderam o valor para mim. Eu deixei para trás a minha casa, as minhas roupas, o meu dinheiro, a minha posição social, meu status político. Eu estou entendendo que tudo isso virou lixo. Esse é o meu conceito agora. Tudo isso que eu valorizava na minha vida virou lixo. Algo maior que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu estou cego, mas agora eu vejo. Eu estou cego, mas agora eu discerno. Eu estou cego, mas agora eu enxergo a verdade. Fala comigo. Me orienta. Me diz o que eu devo fazer. 3 dias. Não é brincadeira, irmão. Isso é extremamente estressante. Uma situação realmente de grande tribulação. E finalmente Jesus falou com um sujeito, um tal de Ananias. Um qualquer, alguém, mas um discípulo. E ele disse, olha, você vai até aquela casa, na rua direita. No endereço tal, tal, tal. Porque ali está um homem que eu escolhi como um vaso para pregar minha palavra, meu evangelho. Saulo de Tarso. O quê? Saulo de Tarso? Mas esse sujeito não vale nada. Esse sujeito é um assassino, ele já matou um monte de cristãos. Só não sabe disso, só não viu isso. Esse sujeito é um pecador, é um iníquo. É um religioso vazio. Ele veio aqui para nos matar. Vai. Porque esse é para mim um vaso escolhido. Eu vou moldar a vida dele. Importa que ele saiba o quanto há de padecer. Veja isso. Por amor ao meu nome. Meu Deus. Veja. Sabe, nós precisamos compreender isso. Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O grande problema das pessoas ao se achegarem a uma igreja é estagnarem. Estagnarem na sua fé, na sua compreensão, no seu entendimento e no aprendizado de Jesus. Ele disse, vinde a mim e aprendei de mim, aprendam de mim, ouçam
o que eu tenho a dizer, os meus ensinamentos. Deixe a minha mão moldar, deixe a minha mão fazer. Eu tenho projetos e eu tenho planos para a vida de vocês. O problema é esse. É quando alguém se estagna. É quando alguém, ao invés de ter um rio de água viva, tem um poço de água estagnada, criadouro de mosquito da dengue. Esse é o problema. Não há revelação, não há mudança. É a mesmice de todos os dias. É água com açúcar, não tem solidez, não há sustento para a alma, não há crescimento na vida espiritual. Não há entendimento das coisas. E por essa razão é que você vê uma quantidade enorme de pessoas que se desviam, elas abandonam a fé, elas largam Jesus. Será que alguém que faz isso tem realmente consciência do que é eterno? Tem realmente consciência do que ele está abandonando? Tem realmente consciência desse grande tesouro, desse lugar que nos está preparado pelo Senhor no reino dos céus? Essa pessoa sabe realmente o que está fazendo? Não, ela não sabe, ela é louca. Ela não tem entendimento algum. Importa que ele saiba, em todas as tribulações que ele vai passar, naufrágios, vigílias, perseguição, entre falsos irmãos, tudo que ele vai passar nessa vida, o mensageiro de Satanás a lhe esbofetear o espinho na carne. É necessário que ele saiba que em todas as prisões, em todas as celas, as prisões interiores, todas as situações horríveis que ele vai passar dessa vida, importa que ele saiba que eu estou no controle. Eu, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o rei do universo, aquele que ninguém pode deter, ele vai estar passando por essas coisas, não é porque o diabo é forte, é porque eu estou preparando um vaso para uso honroso. E você lembra disso? Você sabe perfeitamente que Paulo, ele chegou momentos na vida dele em que ele começou a clamar a Deus para livrá-lo daquelas situações horríveis que ele estava enfrentando. Ele disse: Senhor, esse espinho na carne, o seu capeta, é o diabo, é o mensageiro de Satanás a me esbofetear constantemente, dia após dia, e eu não suporto mais essa situação. Eu sou o teu servo. Meu irmão, o tipo de vida cristã que hoje se apregoa por aí, sombra, água fresca, não é? Muito dinheiro no banco, carro importado, esse tipo de evangelho que se prospera, que se propaga por aí, que se afirma que todas as pessoas que Deus ama, esse é o processo, essa é a demonstração de amor, essa é a demonstração, é o sinal, é aquilo que conecta a pessoa a Deus, é esse tipo de vida. Se isso fosse verdade, nós teríamos que afirmar que Deus, ele tinha problemas sérios com Paulo, ele devia odiar Paulo. Ele devia ter raiva de Paulo. Nenhum sentimento amistoso por ele. Porque se você for ver o que esse indivíduo passou na vida dele, e ele mesmo narra isso. Mas você observa que os conceitos de Paulo se transformaram completamente. Ele diz: o que para mim antigamente era uma coisa lucrativa, benéfica, vantajosa, hoje eu considero como esterco. Isso não vale nada. Porque a minha mente se abriu para compreender o que é eterno. Para mim, viver hoje é Cristo e morrer é lucro.
Se Paulo não passasse o que passou, nós não teríamos essas cartas que ele escreveu. Se não tivesse tanto tempo em presídios, em celas, não teria tempo para escrevê-las. Atarefado com a obra de Deus. E ele chegou ao ponto de clamar e dizer: Senhor, me tira isso. E Deus respondeu a ele: não, e por 3 vezes. Ou seja, ele insistiu, porque aquela era uma situação muito ruim na vida dele. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você que está vivendo em algum lugar, você que tem promessas de Deus, você que tem uma aliança sincera com Deus e está atravessando uma situação amarga, inexplicável. Você não consegue entender, o diabo se levanta de todo jeito, te persegue de toda maneira, é na sua casa, é no teu trabalho, é nas tuas finanças, e você fica sem compreender. Meu Deus, o que está acontecendo? Só se esqueceu de mim? Porque o evangelho que eu tenho ouvido diz que o Senhor só está se lembrando de mim se tudo estiver bem. O sinal da tua presença na minha vida é só a prosperidade. O sinal da tua presença na minha vida é só se eu puder comprar um Camaro amarelo. O sinal da tua presença na minha vida é só se eu for o empresário mais bem sucedido da paróquia. Mano, o que está me acontecendo? Então é sinal de que o Senhor se esqueceu de mim? É sinal que o Senhor não me aprova? É sinal que o Senhor não gosta de mim? É sinal que o Senhor não está na minha vida? Não, não é! É sinal de que Ele está moldando, Ele está trabalhando, que Ele tem projetos na sua vida. E Ele trabalha na vida de cada um de nós, conforme Ele quer, conforme Ele deseja. E Deus disse para Paulo: não vou tirar. Isso é um choque. Isso é um choque. Quem sabe pudessem fazer uma campanha por ele, para quebrar a maldição. Quem sabe se ele reunisse todos os seus bens e levasse ao altar, como uma forma de comprar a atenção de Deus sobre o seu caso terrível. Deus disse: não vou tirar. A minha graça te basta. Compreenda, abra a tua cabeça para entender que eu estou trabalhando. A minha graça te basta, porque o meu poder, e isso me interessa, o meu poder vai se aperfeiçoar. É nesta situação que você está vivendo, é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Então ele disse: que assim seja. Eu compreendo agora e me alegro nas aflições e nas tribulações, porque entendo que Deus está na minha vida e que está se cumprindo aquilo que foi revelado a Ananias. Eu estou sabendo agora que me importa sofrer por amor de Cristo e seu Evangelho. Há razões para isso. São razões eternas que vão repercutir na eternidade, que vão levar milhares a Cristo. Aí você vê o Pedro. Pedro recebeu aquela notícia e todos os demais ouviram isso. Farei de ti um pescador de homens. Forte. Ele se tornou um dos 3 mais importantes: Pedro, Tiago e João. E você sabe de uma coisa? A arrogância começou a subir. Ele começou a se achar melhor do que os outros, melhor do que os demais. Tanto que quando Jesus disse:
que um deles o iria trair, Pedro disse, menos eu. Todos podem te negar, menos eu. Eu estou pronto para ir contigo até a morte. Então, você vê o trabalhar de Deus na vida de um homem. É quando ele quebra a arrogância. É quando ele quebra a soberba. Se você ver um homem arrogante, soberbo, se julgando melhor do que os outros, pode ter certeza que se Deus tiver plano na vida dele, ele vai ser quebrado. Ah, vai. Deus vai permitir situações na vida desse sujeito, dessa mulher, para quebrar. Ele é o oleiro. Muitas vezes Pedro se julgou preparado, ele expulsava uma casta de demônio em nome de Jesus, curava enfermos em nome de Jesus, estava sempre próximo ali, era um dos seus discípulos mais chegados. E ele se julgava o cara. Ele já só estava esperando Jesus morrer para mandar fazer uma placa enorme, Igreja do Grande Pedro, é só aqui que Deus opera. É isso mesmo. A Bíblia diz que havia uma disputa entre eles para ver qual deles era o maior. Havia inveja, havia disputa entre eles. Para ver quem era o mais próximo de Jesus, quem expulsava o capeta mais chifrudo, a casta mais violenta, a doença mais grave, o paralítico mais torto. Havia uma disputa. Carnalidade pura. Mas aí, o Pedrão estava lá, saiu correndo atrás de Jesus quando prenderam ele. Ele foi para lá na casa de Caifás, ficou por ali, na penumbra da noite. E você conhece a história, ele negou Jesus 3 vezes ali naquele jardim. Aí o galo cantou e ele saiu chorando. Chorou amargamente, é o que diz o texto. Ele foi despedaçado. Deus mostrou para ele que ele, de si mesmo, ele é nada. É só um traidor. Não há nada de bom em nenhum de nós. O que há de bom dentro de nós vem de Deus. E aí, acabou-se toda aquela história, mataram Jesus, sepultaram ele sumiu, o corpo desapareceu, alguns diziam está vivo, outros diziam não. E Pedro, ele falou para os outros discípulos, eu vou pescar. Essa foi uma frase extraordinária. Eu vou pescar. Isso resume toda uma frustração de Pedro. Vou pescar, acabou tudo, vou voltar à minha vida. Isso tudo foi uma fantasia, foi bom enquanto durou, mas chega, eu vou pescar. E os outros foram com ele. E aí aconteceu aquilo, ele viu Jesus, né? Aquele vulto lá na margem, e um deles gritou, é o mestre! Estou conhecendo ele! Pedro saiu a nado, pulou pelado dentro da água e foi correndo até lá. Quando chegou lá, aquele encontro, Jesus pergunta a ele 3 vezes. Né? E tinha fogueirinha também, do mesmo jeito. Jesus acendeu uma fogueirinha para fritar um peixe. Só para fazer aquele mesmo ambiente onde Pedro negou 3 vezes. Né? Tu me amas? Eu amo. Tu me amas? Pela 3ª vez, Pedro percebeu o que estava acontecendo e só sabe toda a verdade. Eu era um cara arrogante, soberbo. Hoje eu vejo que eu não sou nada. Tudo vem de ti, todo poder pertence a ti, toda glória pertence a ti. Eu não sou nada. Tu sabe que eu te amo.
Tu sabe que eu não sou perfeito, mas tu sabes que eu te amo. Agora sim, Pedro. Agora sim. Agora você está pronto. Antes não. Antes, você era um soberbo, prepotente, invejoso, julgava-se melhor do que os outros. Queria aparecer com o meu poder, com a autoridade do meu nome. Já estava preparando uma placa enorme naquele sujeito que faz placa lá na esquina de Jerusalém para abrir a tua igreja. Na verdade, Pedro, mas agora você caiu em si, que é só um monte de barro. Agora você está pronto. Depois que você passou essa peneira, essa tribulação, que Deus permitiu a peneira de Satanás na tua vida, você sofreu, você chorou, foi amargo, foi duro, foi difícil, mas essa é a mão do oleiro moldando a tua vida agora. Você está pronto. Vai, Pedro. Você está pronto para apacentar os meus cordeiros. Agora você é um homem de Deus. Agora você é um homem moldado por Deus e preparado para toda boa obra. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que você prefere? A mentira que escraviza ou a verdade que liberta? O que é melhor? Viver enganado? Enganada? Com meias verdades? Com ilusões? Com mentiras? Ou conhecer a verdade? Por mais que ela venha confrontar nossos erros e desmascarar a nossa ganância, a Bíblia Sagrada diz que nos tempos do fim se levantariam muitos falsos profetas, homens fraudulentos que enganariam a muitos, se possível até os próprios escolhidos. E que esses homens apacentariam o próprio ventre, fazendo do povo negócio, julgando que a fé nada mais é do que fonte de lucro. Mas em tempos assim, Deus tem levantado homens com uma mensagem, com uma unção de Deus para trazer ao povo a força viva da palavra. Hoje, depois de tantas barreiras e impedimentos para chegar às mãos do povo pela graça de Deus e pelo investimento de homens de fé, você poderá ter em mãos o livro A Verdade. Um livro escrito pelo missionário Delvan Lima, que traz à tona verdades profundas, alicerçadas na Bíblia Sagrada, sobre a prosperidade e Deus. É a doutrina da prosperidade uma bênção ou uma maldição? É realmente a riqueza e a prosperidade o único sinal da presença de Deus na vida de alguém? E os pobres, chamados por Jesus de bem-aventurados? Quais são os perigos da riqueza? As revelações do Velho e do Novo Testamento. Porque esses pregadores têm tanta dificuldade em encontrar no Novo Testamento e nos ensinos de Jesus Cristo base para seus ensinamentos, e recorrem às promessas do Velho Testamento. O evangelho pregado em nossos dias, em sua maioria, que visa levar as pessoas a um relacionamento meramente comercial com Deus, será inteiramente desmascarado nas páginas reveladoras deste livro, A Verdade. A Verdade. A Verdade. Bem, amados, chegamos ao final. Até a próxima, em nome de Jesus.